Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero falar com você a respeito da Palavra de Deus e as preocupações da vida. Isso lendo o livro do profeta Abacuque, do capítulo 3, a partir do versículo 17, que está assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Meu amigo, minha amiga, Abacuque trata do sofrimento do crente. Ele questiona o Senhor Deus o porquê da forma como o seu povo seria castigado. Mas ao final de tudo, ele acaba entoando esse hino de fé, esse hino de confiança, porque embora a tempestade realmente viria sobre o povo de Deus, ele confiaria no Senhor. Meu amigo, minha amiga, quando nós estamos enfrentando uma tempestade de problemas, de dificuldades, de adversidades, quando o nosso horizonte está totalmente tomado por ameaças, por situações difíceis, eu quero dizer a você o seguinte, que você tem que olhar para a sua vida como Abacuque olhou para a vida dele. Ele olhou para a vida dele como sendo totalmente dependente de Deus. Ele sabia que Deus não o abandonaria. Ele sabia que Deus não se descuidaria, que mesmo em meio à maior adversidade da vida do povo de Deus, o Senhor continuaria a ser o seu Deus. Por isso, ele louva. Esse texto aqui é considerado um hino, um salmo. Ele louva, o profeta louva. Assim como Paulo e Silas louvaram a Deus quando estavam presos no fundo do cárcere, eles louvavam a Deus. E você sabe o que aconteceu ali. A prisão tremeu e as cadeias se quebraram. Pois bem, o próprio profeta está louvando a Deus. Ele está dizendo, ainda que falte tudo, ainda que não haja nenhum tipo de mantimento, ainda que não haja nada no redil, não haja nada para nós, eu louvarei ao Senhor. Eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. Meu amigo, minha amiga, nenhuma circunstância pode ter o poder de tirar de nós o louvor do nosso coração. Nós devemos louvar a Deus apesar da tempestade. Nós devemos louvar a Deus apesar das adversidades. A palavra de Deus assim nos ensina que em tudo nós devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo devemos dar graças, em tudo louvar. Às vezes, muitas vezes, nós não vemos razão nenhuma para louvar por conta das dificuldades. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, está nos ensinando que esse é o caminho para enfrentarmos as dificuldades da nossa vida. O profeta também manifestou aqui, não só ele louvou, mas manifestou aqui a sua fé. Ele louvou ao Senhor e manifestou a sua fé. Ele diz, ainda que falte tudo, ele manteria a sua confiança no Senhor. Meu amigo, minha amiga, ainda que tudo venha sobre nós, ainda que tudo aquilo que eu não queria venha a acontecer, eu tenho que me manter firme na minha confiança em Deus. É isso que a palavra de Deus está me ensinando neste encontro com a vida. Eu tenho que continuar louvando, em tudo dar graças ao Senhor e manter a minha fé firme, bem estabelecida, bem fundada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Esse salmista, esse profeta salmista, ele diz,
Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. É a minha fortaleza. Ou seja, ele confiava no Senhor, embora as coisas não estavam tão boas assim, mas ele confiava no Senhor. Destaquei o louvor do profeta, destaquei a fé do profeta, eu quero destacar também a alegria do profeta. Uma coisa contraditória, porque o que vinha sobre o povo de Deus era algo terrível. Muitos haveriam de sofrer. O poder babilônico viria como um rolo compressor sobre Jerusalém, mas Abacuque se alegrou no Senhor, porque ele desviou o seu olhar dos problemas, das adversidades, para o trono de Deus. E olhando para o trono de Deus, ele sentiu alegria. Alegria que invadiu a sua alma, o seu coração. Por isso ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, porque ele tinha absoluta convicção de que ele seria livre, de que ele seria coberto pela mão do Senhor, de que em Deus ele encontraria o seu refúgio, a sua fortaleza, como ele mesmo declarou. Meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus e as preocupações da vida. Quando eu olho para Abacuque, eu consigo ter condições para enfrentar as minhas preocupações. Porque Abacuque enfrentou as suas preocupações difíceis, duras, mas ele enfrentou com louvor, ele enfrentou com fé e ele enfrentou com alegria. Uma loucura para esta sociedade, mas é o caminho para todo aquele que confessa sua fé em Deus, que confessa sua fé em Cristo Jesus. Pense nisso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã com a nossa Escola Bíblica Dominical e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 42 38 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa ter a sua fé firmada em Deus, apesar das tempestades da vida, que você possa louvar, manifestar a sua fé e ter a sua alegria no Senhor. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.